Olá, meu irmão, bom dia, bom dia, bom dia, amados. Deus abençoe vocês, que todos estejam bem, vivendo a graça de Deus, a paz, a comunhão com o Espírito. É mais um dia, né, um domingo que o Senhor nos deu, né, o início da semana. Graças a Deus temos a oportunidade de iniciar na comunhão, né, com os irmãos e com o Espírito, e que possamos iniciar neste momento com uma oração, irmãos. Te convido a orar, né, a levar os seus pensamentos ao Senhor, fechar os seus olhos se você puder, conectar-se ao Espírito Santo em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, Deus de graça e poder, obrigado, Pai, por este momento, obrigado, Deus, pela oportunidade de nos relacionarmos, mesmo que virtualmente, Pai, através desta ferramenta. Obrigado, Deus, por este momento, ó Deus, que os irmãos estão conectados, ó Pai, alcance eles, os corações, visite neste momento. E também aqueles que não puderam, aqueles que estão limitados, ó Deus, fisicamente, ó Deus, emocionalmente, que o Senhor encontre, que o Senhor abençoe em nome de Jesus, Pai. Te agradecemos pelo teu amor, te agradecemos, ó Deus, por esta unidade, ó Pai, que seja selada no teu espírito, ó Pai, que jamais possa se romper, Deus. Visite os nossos corações, ó Pai, que possamos, ó Deus, ouvir do Senhor, ó Deus, que possamos, ó Deus, ser, ó Deus, renovados no nosso entendimento, dia após dia. Ó Pai, que possamos, ó Deus, nos alegrar, ó Pai, nesta graça de podermos, ó Pai, ter a palavra do Senhor e também, Deus, todas aquelas bênçãos, ó Pai, dos filhos de Deus, ó Pai, que o Senhor tem para nós, ó Pai. Obrigado, ó Deus, ilumina os olhos do nosso entendimento, do nosso coração, para que possamos ouvir o Senhor e viver, Pai, a mensagem que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém. Irmãos, eu estava lendo um artigo lá da plataforma do Mackenzie. Eu sempre olho lá, eu acho muito interessante, muitas coisas que eles postam, né? E é uma página bastante interessante. E um dos artigos lá, que é do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação, eu estava lendo um artigo muito interessante nesse momento, né, para nossa reflexão. E o artigo tem o nome de Em Tempos de Pandemia, Como Fica a Comunhão? Então eu li todo o artigo e achei bastante interessante para a gente refletir. Eu gostaria de ler um pedaço, mas o artigo continua e eu te indico a ler, porque ele tem referências não só em relação à comunhão, né, a essa questão desse momento, né, de pandemia, mas ele continua, né, com referências históricas, então é bastante interessante mesmo. Eu vou ler um pedaço aqui para a gente falar depois. Em tempos de pandemia, como fica a comunhão? A pandemia gerada pelo Covid-19 tem mexido com os nossos relacionamentos, porque em um mundo quebrado como o nosso, relacionamentos sempre sofrem com os efeitos da queda. O coronavírus é apenas um lembrete de que o pecado trouxe barreiras sociais, resultando em desajustes em nossas sociabilizações, entre parênteses, inveja, ira e irresponsabilidades, idolatrias de relacionamentos, entre parênteses, trabalho, família, namoro, e falta de satisfação nessas relações, entre parênteses, descontentamento, ponto. Pecado é muito maior do que coronavírus e ele tem nos afastado, nos afetado socialmente desde a queda. Por isso, a nossa redenção tem um elemento social. Cristo quebrou as barreiras sociais objetivamente. Efésios 2, 14, 16. Tornou possível que fôssemos feitos um só povo, uma só nação, um só corpo sob o mesmo cabeça. Ainda que a presença física de Cristo esteja temporariamente suspensa, estamos unidos a Ele pelo Espírito. E é tal Espírito que promove a nossa comunhão com Deus, segundo Coríntios 13, 13. E com o próximo, Filipenses 2:1. Por isso a igreja, desde a patrística, tem sido chamada de comunhão dos santos, credo apostólico. E durante a reforma celebrou esse termo para a igreja, entre aspas, João Calvino. Mas como fica a nossa comunhão em tempos de quarentena, de isolamento social? Eu paro por aqui, mas ainda continuo e é bastante interessante. Se alguém quiser, depois eu coloco o link. Então a gente pode refletir
nesse artigo aí o seguinte, né? A gente pontua aqui, né? A maneira de termos comunhão com Deus é termos comunhão uns com os outros, né? Na carta de João 1, né? 1 João 1, ela nos ensina a comunhão, né? A riqueza da comunhão com Deus e com os santos, né? A comunhão, ela tem como conceito, né? Está ligado no seu conceito com a comunhão, né? Algo em comum com o outro ou alguém, né? E participar do mesmo ofício, partilhar, né? Tudo isso está relacionado, né, com comunhão, e também a gente pode perceber neste artigo e em 1 João, né? Tudo isso, né, a gente, assim, e também no artigo ele fala, né, que o artigo traz pra gente que este é um teste, vivendo tudo isso, né, esta comunhão, esta relação, é um teste doutrinário, social e moral. Então é bastante importante a questão da comunhão, da relação uns com os outros, né, meus irmãos? E tudo isso é selado, né, no próprio Espírito, né, na própria comunhão com o Pai e com o Filho. Então é bastante interessante isso e é bastante além do que a gente pode pensar, né? João 1, do 1 ao 3, traz a comunhão, né, a relação do Pai com o Filho, e eu te convido para ler João 3:1 e João 3:11 e 16. João 3:11, amor fraternal, né? Aquele título a gente conhece, acredito que muitos conhecem, mas o que é importante aqui é que ele fala desde o princípio. Então é algo principal, é algo princípio, é primeiro, a gente tem que estar firmado nisso, né? Andar nessa plataforma que é essa mensagem que vocês ouviram desde o princípio, né? Nós ouvimos desde então, desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E depois no 16, nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Então, assim como ele fez, nós devemos fazer uns pelos outros. É muito sério, muito, muito forte isso, né? Então, será, né? Será que a gente está vivendo isso mesmo, né? Limitados. Então, mesmo limitados, né, essa palavra ela tem que ser cumprida nas nossas vidas. Nós devemos estar comprometidos uns com os outros, né? Então, isso é a expressão da comunhão, né? A expressão da comunhão, a nossa fé é expressada através desta relação, né? Essa é uma também edificação mútua, ele fala, né? Então, devemos viver edificando uns aos outros, né? Então, a nossa relação, a nossa comunhão, o nosso viver está relacionado com o outro. E isso gera, né, a fé, né? Fé uns nos outros. Então, nós podemos inspirar, né, os irmãos. Então, e os irmãos inspirar a nossa vida, né? A nossa vida orgânica aí, na vida com Deus, na vida em igreja. Então, como está o seu coração, meu irmão, neste momento? É uma pergunta, né? Para refletirmos ainda mais. Como está o seu coração neste momento? Como você se encontrou em momento de reclusão? Ou como você se encontrou neste momento? Então, é importante a gente lembrar disso, a gente pensar que este momento, né, ele fala que sempre houve, né, em tempos, né, na história, em tempos, né, aí a gente teve sempre algo, né, que veio sobre nós, um acontecimento que nos fez pensar nisso, né, e muitos se encontraram enfraquecidos na fé, muitos se encontraram desanimados, limitados, abalados na fé. E aí, como você se encontrou? Eu creio que essa é uma mensagem não só para aqueles que talvez se encontrem abalados na fé, né, limitados, né, por algum motivo, mas também para aquele que se encontrou fortalecido, graças a Deus, que ele possa então fortalecer o outro, né? Lembramos então que
essa relação, ela é mútua, né? Edificação mútua. Então, edificamos uns aos outros. Se você, meu irmão, se encontrou forte na fé neste momento de reclusão, amém. Mas que então você ajude o seu irmão a ser edificado, né? Erguido aí nas suas emoções, no seu momento, né? De ânimo, de desânimo, ou melhor. Então, você que ajude, né? Nós devemos ajudar uns aos outros, né? Então, hoje, graças a Deus, nós temos ferramentas, né, que ajuda, que nos conecta. Então, assim, se tem irmão que não pode ir por algum motivo na igreja, né, ter essa comunhão presencial, né, com o corpo de Deus, com a família de Deus, então nós temos ferramenta que nos aproxima dessas pessoas, mesmo que não presencial. Então, é importante, isso vai além, né? Então, a fé, a relação, a comunhão, ela vai além, né, de ser presencial ou não, mas também devemos pensar, né, que devemos sim ter o prazer de reunirmos, né, na igreja com o corpo presencial. Ele fala lá, continua no artigo, essa importância de reunirmos, né, presencialmente, porque através da relação presencial é que muitas bênçãos serão realizadas, né, e proporcionadas uns para os outros. Então, meus irmãos, que eu gostaria, né, pegando aí o gancho deste artigo, trazer um pedacinho para vocês e que possamos meditar nisso, porque eu acredito, eu penso, né, que é bastante pertinente para pensarmos, não trazer aqui coronavírus e isolamento, porque essa é uma medida, né, de estado para as nossas vidas, né, é uma medida aí de planejamento estratégico dentro de um caos, um momento, né, de pandemia, né, essas coisas elas acontecem mesmo, mas vai além disso, da nossa vida em comunhão, da nossa vida espiritual, da nossa vida, né, do nosso corpo, né, da igreja. É a igreja viva, é a igreja que é orgânica, é a igreja que acontece, né, que se move independente deste momento, né, que infelizmente a gente teve que parar, né, dar um tempo das nossas atividades externas e ficarmos em isolamento e ficarmos aí reclusos. Espero que vocês pensem nisso e que tenha ajudado nas nossas reflexões, na devocional, porque eu acho bastante importante a gente trazermos algumas coisas para pensarmos, né, à luz da palavra de Deus. Então, que você possa ser abençoado nesta manhã, que a sua fé possa ser fortalecida e que possamos, neste momento, meu irmão, de mensagem devocional, possamos ajudar, né, uns aos outros, né, mesmo que pela tela. Deus abençoe vocês, Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe o nosso domingo, porque este início de semana, hoje, teremos o nosso culto, o nosso culto presencial, será lá na igreja, no templo, a partir das 19 horas, estamos muito felizes por isso, né, e que possamos, fora aqueles, né, que a gente sabe que muitos têm limitações, muitos estão dentro das restrições, mas quem não tiver, que vá viver esta comunhão, essa relação ali presencial, né? Deus abençoe o seu dia e que possamos nos encontrar à noite lá no culto de louvor e adoração ao nosso Senhor. Gostaria de passar e lembrar vocês, né, dos aniversariantes, né, que eu vi lá na nossa lista. Me desculpe, eu não vi essa semana ninguém parabenizando, se eu não vi no grupo, então me desculpe, irmão, me perdoe, mas lá na lista da superintendência está o Inácio, né, mas eu não vi mais ninguém. Mas se você aí, por algum motivo, aniversariou nesta semana, Deus te abençoe. Se você conhece alguém que também fez aniversário essa semana, Deus abençoe todos aqueles que, né, fizeram aniversário essa semana ou esteve comemorando alguma data especial. Jesus te abençoe, meu irmão. Hoje à noite culto presencial, temos encontro na quarta, na quinta, no sábado, né, aí pelo Zoom, UPA, 20 horas, quinta oração 19h30 também no Zoom. Sábado é o encontro da mocidade, eles sempre colocam lá no grupo, né, eles sempre avisam o que tá acontecendo, rolando aí. E domingo de manhã, 9h30, a mensagem da superintendência, às 10 horas,
a mensagem para as crianças, né, na salinha delas virtual. As tias sempre colocam o link, né, e à noite o nosso culto às 19 horas, tá bom? Qualquer mudança, qualquer novidade, qualquer observação, a gente sempre coloca durante a semana no nosso grupo da família IPGV. Jesus abençoe sua semana, meu irmão, que você tenha uma excelente semana no Senhor e em comunhão, né, tenhamos uns com os outros, né, apesar das nossas limitações. Deus abençoe sua semana, meu irmão. Jesus esteja, né, em tudo que fazemos através das nossas vidas. Que tudo seja para a glória de Deus. Deus abençoe.